Olá, irmãos, estamos aqui em mais um EBD, né? Espero que Deus, nosso desejo é que Deus continue nos conduzindo ao bom estudo e que a gente possa voltar em breve a nos reunir no templo para nos abraçarmos. Mas enquanto isso, vamos continuar então estudando a EBD dessa forma e que Deus possa então nos direcionar para que a gente não venha a perder, o brilho que nos traz quando nós estudamos a palavra do Senhor de forma clara. Bom, lembrando um pouquinho da semana passada, nós falamos sobre posição correta com Deus, né? Nós tivemos aqui Jonathan, Amós, o pastor, o Emanuel, onde eles trouxeram esse estudo sobre posição correta com Deus, onde surge a pergunta: como eu, Marcelo, pecador, tenho intimidade com o Senhor, tenho intimidade com Deus, tenho livre acesso a Ele? E nós aprendemos que tudo isso acontece porque Cristo morreu na cruz para nos dar esse livre acesso, onde o véu se rasgou e nós temos agora então livre acesso ao Pai. Por nós mesmos não seríamos capazes, mas Cristo nos deu esse privilégio. O nosso assunto de hoje, continuando ainda no livro O Evangelho para a Vida Real, trata sobre a grande troca de Paulo. Bom, vamos iniciar então com a leitura de Filipenses 3, versículos 4 a 6, diz assim na minha versão NVI. Filipenses 3, versículos 4 a 6. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Com essas características, nós podemos dizer que nos dias de hoje, qualquer igreja gostaria de ter Saulo como membro. Paulo tem suas credenciais excepcionais, impressionantes. Muito conhecimento, zeloso pela igreja, um verdadeiro hebreu da tribo de Benjamim. Então, Paulo tinha umas credenciais que impressionantes, onde muitas igrejas com certeza gostariam de tê-lo como membro. E olha só, além de todas essas características que ele fala, pertence ao povo de Israel, tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, ou seja, estudava a palavra, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Além disso tudo, ele tinha cidadania romana, como diz lá em Atos 22, 28, onde, vamos ler, mas o oficial, o oficial fala que pagou pelo preço, o comandante, então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. Ou seja, além de todas as credenciais excelentes, ele, além de ser hebreu, ele ainda tinha cidadania romana, ou seja, um cara completo. Todos com certeza gostariam de tê-lo como membro. E olha só, a gente fala até sobre a perseguição da igreja, que a gente fala: nossa, ele era perseguidor, como é que pode isso? Mas para ele, como fariseu, isso era prazeroso, porque no pensamento dele, ele estava perseguindo os cristãos como um zelo pela igreja. Então, para ele, isso era algo muito bom, muito gratificante. Então, com tudo isso, nós vamos continuar então lendo Filipenses 3, do versículo 7 e 8. Então, vocês vão ver que tudo isso que traz características impressionantes, tudo isso que elevam o nome de Paulo a ser um grande cidadão, ele diz que isso de nada vale. Então, vamos continuar lendo a partir então do versículo 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Tudo isso é perda. Tudo aquilo que a gente considera como algo grandioso para Paulo é perda.
ele considera como esterco. Você sabe o que é esterco? Então, ele considera tudo isso como esterco. É perda, tudo que ele tinha para Cristo. Ele perde tudo para ter Cristo, porque mais vale ter Cristo. Então nós vamos falar então nesse momento sobre a perda da carga, sobre tudo isso que ele tem, que ele perdeu em nome de Cristo. Essa expressão perda, a gente pode então fazer uma comparação com Filipenses 2, 7 e 8, quando ele fala sobre Cristo. O que acontece aqui com Cristo? Vamos ler então a partir do versículo 5, então, capítulo 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então nós temos aqui no versículo 7 e 8, o próprio Jesus esvaziou-se a si mesmo, vindo a ter forma humana. Então, todas aquelas características que para Paulo seria algo que elevaria a sua pessoa a um grande cargo, vamos dizer assim, né? Mas pensando na igreja de hoje, talvez ele já chegaria por cima de tudo, dominando vários ministérios, porque o cara tem um currículo excelente. Mas não, de nada vale. Temos que nos esvaziar de tudo em nome de Cristo, porque mais vale a Cristo do que ter todas essas características, todo esse poder, todo esse conhecimento, todo esse vasto poder que ele foi adquirido, tudo isso que foi conquistado até agora, tudo isso que poderia causar uma elevação do nome de Paulo, essas credenciais todas, assim como hoje muita gente consegue ter umas credenciais muito boas, de nada vale. Sem Cristo precisamos nos esvaziar de tudo isso em nome de Jesus, porque ele esvaziou-se de si mesmo, se tornando homem para morrer em nosso lugar, sofrer em nosso lugar. Bom, Paulo então ele considera tudo isso como perda. Então não só tem isso no Novo Testamento, mas nós podemos ver que muitos personagens bíblicos conseguem esvaziar-se de si mesmo em nome do Deus vivo, porque Cristo ainda não tinha vindo. Então nós vamos perceber que muitas pessoas esvaziam de si mesmo em nome do Deus vivo. Nós temos Paulo considerando tudo isso como perda, porque o próprio Jesus esvaziou de si mesmo. Vamos ver mais um registro aqui em Atos 27, que fala sobre uma viagem de Paulo, onde ele perde a carga. Então, Atos 27. Fala sobre a passagem do naufrágio, né, onde Paulo está vindo para Roma, e dentro do naufrágio, quando está acontecendo todo aquele tumulto, aquele alvoroço, aquela correria, então existe o esvaziamento das cargas para que o navio fique de uma forma que eles consigam se proteger melhor. Então, normalmente em grandes viagens, eles carregam cargas em excesso para que em meio a alguma tragédia, algum incidente, as cargas sejam lançadas ao mar para que assim eles consigam conduzir com a viagem. Então, a ilustração de Paulo como lançar tudo ao mar, como perder essa carga, é basicamente isso. Ele considera lançar tudo isso fora, lançar tudo isso para longe, para que de fato ele tenha a proteção de Cristo Jesus. Bom, naqueles dias então, os navios eram pegos por uma tempestade, tripulação atirava carga e equipamentos ao mar, e isso tudo era o último recurso, a fim de aliviar então o peso do navio. Bom, isso faria com que ele navegasse mais acima da água e diminuísse então o risco de ser inundado pelas ondas. Então assim, eles andavam pesados em caso de tempestade, de qualquer revolta do mar.
eles lançavam a carga, então o navio ficava mais acima. Nós moramos numa cidade que vive do ramo offshore, então vamos imaginar o navio, então ele está pesado, e quando faz o offload, né, que ele passa o petróleo para outro lugar, então ele novamente sobe. Então nessa situação, quando ele sobe, diminui a possibilidade da água invadir então o convés e minimiza então os riscos de ser alagado, né, de afundar com essas altas ondas. Então Paulo entende que o lançar fora, o perder tudo isso, tem essa ilustração que é usada na própria viagem dele para Roma, no navio, onde tudo isso pode causar até a própria morte. Todo esse peso, toda essa carga, tudo isso que foi conquistado ao longo da história não serve para nada, pode até então levar à morte. Então é melhor perder a carga, mas se manter vivo, se manter seguro, se manter firme. E hoje, dentro desse pequeno trecho da passagem, nós podemos avaliar que tudo aquilo que eu conquistei até aqui, eu prefiro perder em nome de Jesus, porque Ele sim é a minha segurança, Ele sim é que me guarda, Ele sim é que me protege. Então mais vale eu perder a carga, mas me manter firme com Cristo Jesus. Então que a gente possa entender que todos aqueles atributos que Paulo adquiriu, tudo aquilo que ele considera impressionante, hoje, né, no texto, né, ele se considera como esterco, como perda, porque é melhor estar com Cristo. Então nós vamos ter sequência então dessa lição, falando sobre a perda de Paulo. Né? Nós falamos agora sobre a perda da carga, como é perder carga, para que serve perder a carga. É para que então a gente possa conseguir ficar um pouquinho mais elevado e não correr riscos de sofrer um naufrágio. Mas vocês vão ter sequência então na lição com a perda de Paulo. Que vocês continuem refletindo sobre esse estudo e que vocês fiquem com Deus. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo com o livro Evangelho para a Vida Real, capítulo 10. Agora vamos descobrir um pouco sobre a descoberta de Paulo. Bom, que descoberta foi essa? Alguém pode informar? Se não sabe, venha comigo. Vamos descobrir o que Paulo descobriu. Abram as Bíblias em Filipenses 3, versículos do 4, parte B, ao 9. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu a considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas a quem vem mediante a fé em Cristo, a justiça que vem, que procede de Deus e se baseia na fé. Bom, aqui nós vemos, né, como Paulo, ele fala, bom, se alguém pode se gloriar na sua própria justiça, ainda mais eu. Sou judeu, fui circuncidado ao 8º dia, descendente da tribo de Benjamim, quanto à lei, cumpridor de tudo. E Paulo começa a considerar isso como esterco. Ele considera tudo isso como lixo. Ele considera sua própria justiça como lixo. Por quê? Porque Paulo passou a ter um conhecimento de que a sua justiça, ao cumprir a lei, tudo isso não era nada. Não era nada porque o que o salva é a fé mediante a Cristo Jesus, como ele diz. Ele troca toda a sua justiça própria pela justiça de Deus. Ele troca a sua confiança pela confiança em Cristo. Mas Paulo só poderia fazer essa grande troca, né, mediante ao que foi dito em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele
isto é, através da união em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Deus colocou o nosso pecado em Cristo, a fim de que pudesse colocar a justiça de Cristo sobre nós. Perceba, né, como é sutil, né? Paulo trocou a sua justiça por meio da observância da lei. Minha justiça é considerada pela lei. Eu cumpro tudo, eu faço tudo que a lei pede eu faço. Sou um bom seguidor, eu faço. Interessante, observe uma coisa muito interessante. Até dissemos na lição passada e eu volto a frisar porque eu acho isso espetacular. Qualquer outra religião do mundo vai considerar que você vai ser salvo, que você vai para o céu por causa dos seus méritos, por causa dos seus esforços, por causa das suas doações, porque você é bom, por causa de você, porque você fez. O evangelho puro, o evangelho verdadeiro, vai considerar que você pode ser salvo, não por você, mas por causa de Cristo. Porque quando você coloca a sua justiça, mediante a justiça de Cristo, sobre o que Cristo fez, você percebe que nós não somos nada. Você percebe que o que Cristo fez, nenhum de nós poderá fazer algo parecido um dia. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode ser bom, você pode ser o que for, mas a Bíblia fala que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E que foi por Cristo que nós tivemos vida, né? Continuando então a lição, né? Deus troca o nosso pecado pela justiça de Cristo. Então o que a gente pode aprender com isso? De que a nossa própria justiça ela é pecado. Nós estamos mortos, como eu posso ser justo se eu estou em pecado? Não tem como. Graças ao sacrifício de Cristo é que nós temos acesso, é que nós temos esse caminho, né, à salvação, à liberdade. Esse caminho foi Cristo quem deu. E quando você percebe isso, de que foi Cristo, não foi você, isso é libertador, porque você passa a entender de que você vive para a glória e honra de Deus. E por falar nisso, eu quero lhe perguntar uma coisa. Qual é o seu objetivo de vida? Por que você levanta todas as manhãs? Por que você respira? A Bíblia vai nos dizer que o objetivo de vida de todo crente é apenas um: honrar, glorificar e engrandecer o nome de Cristo. Agora reflita. Seu objetivo de vida tem sido esse? As coisas que você tem feito, elas estão de encontro com esse objetivo? Se não estão, recalcula. Volte para a Bíblia e procura ver o que você está fazendo de errado. Será que estamos buscando as demais coisas e esquecendo de Cristo? Ou estamos buscando a Cristo e esperando que Ele já nos dê as demais coisas? Porque é isso que a Bíblia fala que devemos fazer. Então, Cristo, né? Agora vamos fazer uma analogia, né? Paulo provavelmente ele utilizava navios mercantes para fazer suas viagens. Esses navios poderiam transportar grãos, especiarias e tantas outras coisas. Agora imagina que você é o dono de um navio mercante. Esse seu navio ia transportar uma carga de trigo, de grãos, e você tem a oportunidade de transportar ouro, né? Você sabe que o ouro é muito mais valioso, que seu transporte vai ser muito mais rentável, vantajoso. O que você faz? Você vai falar, não, meu navio transporta trigo, meu navio transporta grãos, eu não posso levar ouro. Não, você vai levar o ouro. E é exatamente isso, né? Quando a gente vê a nossa justiça é o trigo, são os grãos. A justiça de Deus é o ouro. Ou seja, a justiça de Deus é muito mais valiosa do que a nossa. E foi exatamente isso que Paulo percebeu. Ele viu que a sua formação religiosa, apesar de ser excelente, ela não era nada quando se comparada à justiça perfeita de Cristo. E ele a repudiou. Ele a botou como mero lixo. E isso nos leva à pergunta: nós, temos feito isso? Temos confiado na justiça de Cristo? Temos realmente exercitado a nossa confiança em Cristo? Ou temos confiado na nossa própria justiça? Porque o Evangelho vai nos mostrar de que nós precisamos confiar em Cristo. Nós precisamos confiar na sua justiça. Porque o sangue que Ele derramou foi o que nos comprou. Lembre-se do seguinte: quando Cristo estava no Getsemane suando sangue, Ele não estava com medo da morte. Ele estava simplesmente sentindo o peso da ira de Deus sobre o seu corpo.
aquele cálice com a ira de Deus, Cristo bebeu até a última gota por nós. Imagina nós, pecadores, na mão de um Deus irado. Agora imagina que toda essa ira foi despejada em Cristo. Vamos confiar na justiça de Cristo. Vamos largar esse negócio de eu faço. A sociedade ela nos ensina que você tem que fazer por onde. Você tem que estudar para ter um bom emprego. Você tem que ter um bom emprego para ter um bom salário, para ter uma boa casa, para ter uma boa família. E o Evangelho vem dizer, não, não é preciso. O Evangelho vem dizer que Cristo já fez isso por nós. Mas nós ainda estamos cegos. Deus ele é tão maravilhoso que mesmo sabendo que nós não íamos enxergar, Ele nos deu o Espírito Santo para nos mostrar o que Cristo fez, o que Deus Pai e Deus Filho fizeram por nós. No começo do estudo, nós vemos uma situação que eu achei muito interessante, que ela vai falar sobre a graça. Imagina, é como um escravo que trabalhou por diversos anos por seu senhor. Seu senhor morre e deixa para ele $50.000. Ele é o único herdeiro dessa herança. O advogado comenta a ele, mas o escravo nunca teve estudo. O escravo nunca teve dinheiro, então ele não sabe o que são os $50.000. O advogado diz a ele que essa herança é dele, que está no banco e que ele só precisa ir lá e retirar o dinheiro. Passa-se algum tempo e o advogado percebe que aquele dinheiro continua no banco, que o escravo não foi receber esse dinheiro. Então ele volta a falar com o escravo e pergunta, mas por quê? O que aconteceu? O dinheiro está lá, está intacto, você tem 50 mil, por que você não tirou? E o escravo fala, será então que eu posso tirar 50 centavos para comprar leite? Entenda de que a graça ela é muito maior do que nossa visão ela nos limita. Esses 50 mil é a graça e nós somos esse escravo que ficamos mendigando pouca coisa. A questão é, o que Cristo fez por nós é muito maior do que nós podemos imaginar. Então vamos confiar, vamos cumprir o que a Bíblia fala quando buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque se deixar como a sociedade nos impregna, como ela nos prega, de que você tem que fazer por onde, nós vamos deixar a Deus e esperar que talvez as demais coisas nos tragam a Deus. Mas não é isso que Deus quer. Deus vem nos mostrar que é diferente, que nós só precisamos confiar nele. Então que possamos confiar em Cristo e em sua justiça. Irmãos, eu estou responsável pelo tópico 4 que fala sobre um milagre da graça. Então, ele começa assim, né? Acredito que a moralidade humana seja o maior obstáculo para o evangelho hoje. Se você pergunta a uma pessoa que se dedica ao cumprimento da lei, porque ela espera ir para o céu, a resposta será alguma coisa parecida com porque tenho me comportado bem, ou porque eu pratico boas obras, que eu não faço isso ou não faço aquilo. Então a pessoa vai ter sempre uma desculpa para dar, né? E Jesus dialogou isso com um jovem rico, que nos diz assim, né, na sua palavra, Mateus 19, versículo 16 a 20. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom, se você quer entrar na vida ou entrar no céu. Obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele, né? Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido, o que me falte ainda? Então, aqui no versículo 17, Jesus fala para ele, por que chamas bom?
pode significar o mesmo que por que você está me perguntando o que é bom. O único que pode responder essa pergunta sobre a bondade é Deus. Mas o fato de Jesus ter respondido é uma afirmação silenciosa de sua deidade. Então, aí vamos ver no decorrer da passagem, do versículos 21 em diante, fala que Jesus pede aquele jovem para vender as suas propriedades, os seus bens que ele tinha, para dar aos pobres, e também com isso ele poderia vir e seguir ao Senhor. Mas, como nós sabemos a história, ele por ter muitas propriedades, muita riqueza, ele ficou triste, ele ficou pensando no que ele ia fazer, ia vender, ia perder tudo para seguir Jesus, né? Mas no andar da passagem a gente vai ver que ele ficou triste porque ele não queria perder aquilo que ele tinha, né, para seguir Jesus. Mas o versículo fala: o que adianta o homem granjear o mundo todo e perder a sua vida? Então esse jovem tinha tudo, mas no mesmo tempo ele não tinha nada, porque a vida eterna é muito mais valiosa do que os bens materiais, né? Na lição passada nós falamos sobre isso, né? Porque a gente tem que amontoar tesouro no céu, onde nem traça nem ferrugem vai corroer, né? Então ali a vida eterna com Cristo é muito mais importante do que qualquer coisa aqui na terra valiosa, né? É um valor que eu não sei nem como explicar, né, esse valor, né? Viver para sempre ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E esse jovem rico perdeu isso, né? Não quis seguir a Jesus, e muitos faz essa escolha, né? Muitas das vezes a gente chega, fala do amor de Deus para eles, mas eles ficam pensando nas coisas passageiras que tem neste mundo, né? Que agradam o seu coração. Eles pensam nessas coisas. Ou fala da seguinte forma: eu vou deixar para ser servo do Senhor quando eu tiver mais velhos. Aí aquela velha história, né? Quando chega na idade mais avançada, falar: agora para que eu vou servir ao Senhor? Porque agora eu estou velho. O Senhor não vai me aceitar assim, né? Mas nós temos um privilégio imenso, nós que fomos remidos e lavados pelo sangue de Jesus, né, em servir a este Deus, né? O livro de Lucas também, versículo 15, capítulo 15, versículo 28 a 30, vamos conferir aqui, né? Vamos ver o que fala aqui, né? Lucas 15, 28 e 30, fala a respeito, Lucas 15, 28 a 30. Fala sobre o filho pródigo, né? Fala assim: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos este ano tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas voltou para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Então,
Jesus conta essa parábola sobre o filho pródigo, né, que, como a gente está sabendo da história, né, o filho mais moço, mais novo, pediu a parte de sua herança para o pai. E diz a palavra de Deus que ele foi para uma terra bem distante e longínqua, e ali gastou tudo o que tinha. E a história bíblica fala que ele, no final, estava se alimentando com a comida que os porcos comiam. E isso, um dia ele caiu em si, né? E falou, né? Levantar-me-ei, irei ter novamente com meu pai. E dir-lhe-ei, né? Pai, pequei contra o céu e perante ti, faça de mim um de seus jornaleiros. E aí que a palavra de Deus fala que quando o pai dele olhou de longe, viu o moço que estava vindo, né? Então mandou preparar um banquete para recebê-lo, né? E por isso que deu essa pequena confusão com o irmão mais velho, né? Que ele fala, né? Que ele tinha estado tanto tempo ali com o pai dele, e o pai dele não ofereceu nem um cabrito para festejar com seus amigos. Mas a história é o seguinte: Jesus Cristo está convidando aqueles que ainda não pertencem à sua casa, né, que se arrependam dos seus pecados, assim como se arrependeu o filho pródigo, né? E eu quero dizer que Jesus Cristo está sempre de braços abertos para receber aqueles que ainda não o reconheceu como seu único e eterno Salvador. Então, que você possa pensar sobre isso, que não há salvação em nenhum outro a não ser por Jesus Cristo. Então, e também depois relata também sobre a atitude deles a respeito em toda a nossa sociedade, né? Enquanto mais religiosa é uma pessoa, mais fácil é para ela perceber a necessidade que tem da justiça de Jesus Cristo. Então, eu esqueci de citar aqui, né, sobre o fariseu e o publicano, né? Está lá em Lucas 18, de 9 a 12. Vamos conferir esse texto, o que diz aqui. Lucas 18, de 9 a 12. Diz assim a palavra de Deus, né? Lucas 18, de 9 a 12. Diz assim: alguns que confiavam em suas próprias justiças desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. E um era fariseu e outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros, homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para os céus, mas, batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Entendeu? Então, vamos ver, né? Tudo tinham isto em comum, confiavam em suas próprias bondades. Vamos ver o que está dizendo aqui, né?
o que fala sobre a oração do fariseu. O fariseu e o publicano estavam no templo no mesmo período e com o mesmo objetivo, orar. O fariseu muito provavelmente procurou um lugar em destaque, talvez mais próximo possível do santuário real do templo. No templo, o fariseu orava em pé, olhava para os céus, para o céu. Aparentemente ele olhava a Deus. Mas Jesus é claro ao dizer que ele dirigia uma oração a si mesmo. Lucas 18:11. Em outras palavras, o fariseu estava falando de si consigo mesmo. Seus elogios eram dirigidos ao seu próprio ego. Em sua oração, em momento algum, ele confessou os seus pecados e mostrou arrependimento. Ao contrário disso, o fariseu parecia tentar mostrar para Deus o quanto ele era bom. Como Deus era privilegiado por ter alguém daquela qualidade orando diante dele. Totalmente errado, né? Primeiro, a gente tem que pedir perdão pelos nossos pecados, né? E de maneira nenhuma a gente deve se vangloriar, né? E agora a oração do publicano, como que foi, né? A oração do publicano foi muito diferente da oração do fariseu. Ele se prostrou, ele postou à distância, ao contrário do fariseu. Ele não queria ser visto, apenas desejava desesperadamente o perdão de Deus. O peso e a vergonha do seu pecado fizeram com que ele nem mesmo se atrevesse a olhar para o céu. A palavra de Deus havia esmiuçado seu ego e o convencido de seus pecados. Ao invés de se autoelogiar, ele reconheceu o estado da miséria que ele se encontra e bateu contra o peito e se autoacusando, clamando a Deus por misericórdia. Ó Deus, sê misericórdia comigo, o pecador. As palavras do publicano foram as mesmas do salmista Davi, quando disse: compadeça-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Isso está lá em Salmos 51:1. O único pedido do publicano era para que a ira de Deus fosse removida sobre ele. Ok? Então, essa é a diferença, né, entre as duas orações. Uma é fazendo uma oração para si mesmo, que foi o fariseu, né? E o publicano a todo tempo pedindo misericórdia e perdão a Deus pelos seus pecados e pelos atos que eles tinham cometido, né? Então, diz assim aqui no nosso boletim, né? Como você responde à experiência pessoal de Paulo? Se você identifica com ela no sentido de ter chegado ao ponto em que fez a sua própria grande troca, você já renunciou a qualquer confiança em sua própria experiência religiosa e se confiou exclusivamente no sangue e na justiça de Cristo? E se sua esperança de vida eterna está baseada na sua bondade, então a sua carga de religiosidade se tornou realmente perigosa para você. Ela o manterá distante do céu. No entanto, se você se identifica em algum grau com o ladrão arrependido pendurado na cruz, você crê no fato de que
o sangue de Cristo pode, de fato, nos purificar de todo pecado. Você pode ser um milagre da graça. Então, se nós cremos, conforme fala esse finalzinho, é claro que nós cremos, né? Que o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Então, nós podemos ser um milagre da graça de Deus, né? Então, eu quero passar agora para o próximo que vai dar continuidade, né? O tópico 5. Creio que seja o Marcelinho. Então, que Deus nos abençoe, né? Marcelinho está com a palavra. Olha, nós novamente aqui, agora com o tópico e nós? E agora? Né? E o resto de nós? Aqueles de nós que confiam em Cristo. Será que a história pessoal de Paulo tem qualquer relação com a gente? Claro que sim. Se a gente for ler em Efésios 2, versículo 8 e 9, nós vamos ter o seguinte, na minha versão NVI diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, e não por obras para que ninguém se glorie. Mas olha só, todos nós, de alguma maneira, queremos então essa graça, queremos então essa glória, mesmo que no íntimo a gente ainda entende que são por obras. Mesmo entendendo que é pela fé, mesmo entendendo que é dom de Deus, que nós não temos mérito algum nisso, nós ainda assim no íntimo, às vezes nos apegamos com as nossas obras, no sentido de lançar ao mar, para que a gente se esvazie, para que a gente possa de fato confiar somente em Cristo, mas a gente se pega de vez em quando, mesmo lançando tudo ao mar, a gente às vezes quer buscar de volta. A gente quer buscar porque a gente fica naquele apego que por eu ser bom, por eu ter cumprido isso, por eu ter feito aquilo, eu vou ter algum mérito. Então isso é no íntimo. O que a gente pode fazer com tudo isso? Então assim, o que nós precisamos aprender? Lembrar a nós mesmos diariamente que é favor de Deus, não é nosso. Suas bênçãos e respostas à oração é por mérito de Jesus, não é por nós. Nós não merecíamos nada. Então vem a pergunta: existe então um lugar na vida cristã para a prática das disciplinas espirituais, para que a obediência a Deus e para o culto o culto sacrificial a Ele? Claro que existe, mas não vem de nós. Isso é de Deus. Então vamos ler mais uma vez esse versículo, Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que não se glorie. Sempre devemos lembrar. Nós vimos lá no início sobre a perda da carga, sobre o que é feito e o significado dessa perda. É para que com a perda da carga seja mais fácil que encontre um meio de salvação, ou seja, o navio, quando era lançado as cargas ao mar, ele ficava um pouco mais acima e não corria o risco da água ficar no convés e então o navio afundar. Assim sendo, uma vez lançadas essas cargas ao mar, essas perdas, os marinheiros não pensavam em pegá-las de volta. Mas nós nos deflagramos às vezes com o desejo de lançar a carga, mas querer de volta, porque a gente às vezes, mesmo no íntimo, entende que é por obras. Mas irmãos, é graça de Deus. Continue então na EBD, né? Vocês vão ter a conclusão, o tópico prosseguindo e a conclusão. Então que vocês possam continuar refletindo ainda na palavra do Senhor Jesus. Olá, meus irmãos, bom dia para vocês. Muito bom, mais uma vez, estarmos falando da Palavra de Deus, dando continuidade à nossa EBD. Vocês já foram certamente edificados, né? Tiveram o privilégio de ouvir os irmãos que me antecederam falando. E
espero que permaneçam sendo edificados, que estarei fazendo a conclusão, né, falando do último tópico também. Sem perda de tempo, irmãos, vamos olhar para a palavra de Deus, os textos sugeridos. Filipenses 3, 12 ao 14 diz assim, ó: Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, palavras do apóstolo Paulo, né, falando aí aos Filipenses. Vemos aí Paulo falando palavras que ele já tinha falado em outras ocasiões, né, para a igreja de Coríntios. Não só esse versículo que nós lemos, mas também o 17 também, né, quando ele diz que, quando ele pede para que a igreja esteja unida no seu exemplo. Em outras ocasiões nós vamos ver Paulo falando aí também para a igreja de Corinto, né, que sejam seus imitadores, assim como ele era de Cristo. Vamos ouvir ele também falando que quem está em Cristo, nova criatura essas coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Vamos ver também lá em Efésios ele falando para o novo, vamos se despir, né, do velho. Então, são conselhos que Paulo, ele com palavras diferentes, mas ele estava sempre falando com as igrejas aí, em especial a igreja de Coríntios e também com essa de Filipenses, que nós dos Filipenses que nós estamos acabando de ver aqui. E quando Paulo fala para que sigam o seu exemplo, nos remete, né, a olhar para a vida de Paulo, olhar para a vida dele. E quando ele fala também esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, nos remete a olhar o que ficou para trás, entender o que ficou para trás, ainda que nós saibamos, né? Mas olhando para a vida de Paulo, nós vemos ali, né, que Paulo, quando iniciou sua trajetória, ou antes dela, ainda quando era ali um religioso, quando era um fariseu, aí ele tem um encontro ali com Jesus encontra, vai até ele, e uma cegueira momentânea, depois da visão restabelecida, aquele homem religioso, aquele fariseu que tinha um zelo, né, demasiado ali, né, pela sua crença, por causa disso ele perseguia os cristãos, por causa disso ele consentiu com a morte de Estevão, né, ali estava Paulo. Mas depois disso, depois que nasce o novo homem, Paulo, de perseguidor, ele passa a ser seguidor de Cristo, né? Paulo, que consentiu com a morte de Estevão, que matava os cristãos, ele passa a dar a vida por Cristo, né? Ele próprio afirma que para ele o morrer é lucro, o viver é Cristo. Então nós olhamos aí o contraste e entendemos, né, porque Paulo em mais de uma ocasião ele fala para que as coisas velhas fiquem para trás, que ele, esquecendo das coisas velhas, ele prossegue, né? Então nós entendemos do que se trata as coisas velhas. E nós entendemos por que tanta propriedade para falar a respeito disso, né? Propriedade porque, irmãos, nós olhando para nós sabemos que quando nós nos libertamos de um determinado pecado, nós sabemos que nós nos tornamos fortes, né, de certa forma, contra ele, porque nós vamos... Por que forte? Porque nós vamos ter as devidas precauções contra ele. Nós vamos ter uma atenção especial para aquele determinado pecado, né? E dessa forma será mais difícil que erremos cometendo esse pecado, né? Mas quando nós, de maneira errada, confiamos em nós mesmos, certamente nós podemos
errar e pecar de novo. Mas é exemplo de Paulo. Paulo, a propriedade que Paulo está falando. Um homem religioso, né? Um homem religioso, qual é a característica peculiar dos religiosos? Eles confiam em si próprios, né? Se tratando do fariseu, nós sabemos qual era a descrição dos fariseus, né? Eles ali com seu entendimento limitado, aí detendo-se apenas ao Pentateuco e aos 10 mandamentos, eles entendiam que por intermédio dos 10 mandamentos, a obediência aos 10 mandamentos, eles seriam salvos, né? Esse é o entendimento. Mas aí o contraste, quando Paulo ele conhece a Jesus, ele tem o entendimento que isso não é suficiente para ser salvo. Na verdade, ele necessita de muito mais que isso. Só a justiça de Deus é capaz de nos dar a salvação, né? Através da justificação. Pela fé, nós alcançamos. E era esse entendimento que Paulo tinha. Mas aí Paulo, aquele zelo que ele tinha, né, pela sua crença, a ponto de praticar essas coisas horríveis com os cristãos, agora ele usa isso de uma maneira boa, né, porque uniu o útil ao agradável. Ele permanece com o zelo, mas o zelo pela causa, né, o zelo pela causa de Cristo. E o entendimento correto, né, de que a sua justiça própria não é o bastante para que ele tenha salvação. E nisso aí Paulo está firmado, ele está focado nesse objetivo, né, de cada dia mais caminhar de encontro a Jesus, de ir de encontro à justiça de Deus, né, e esquecer das coisas velhas, as coisas que ficaram para trás. Agora ele tem um entendimento certo de como agir, de como proceder. E esse é o objetivo dele. Esse era o foco de Paulo. E assim ele procedia. E assim, em mais de uma vez, ele nos ensinou. E com muita ousadia, muita propriedade, ele falou: seja meus imitadores. Olhe para meu exemplo. Olhe para meu exemplo. Um homem que se detinha aos mandamentos, à meritocracia, né? A um mérito próprio, a um merecimento. Agora ele tem um entendimento que isso aí não é nada mais que esterco. Ele afirma, né? Ele afirma isso nos versículos anteriores, que vocês já ouviram certamente os irmãos falando. E prossegue, né, na sua caminhada, com seus exemplos e nos ensinando e contribuindo com seus ensinamentos, né, na palavra de Deus para o nosso crescimento. Se nós tivermos o entendimento certo de que o nosso entendimento limitado, a nossa capacitação não é o suficiente. Não é o suficiente. Nós precisamos de muito mais que isso. Precisamos olhar para Cristo e entender que só através da justiça dele nós obteremos a salvação, né? E concluindo, irmãos, é importante nós olharmos para nós, né? Olharmos para nós mesmos. Diante desses exemplos aqui citados da vida de Paulo, o antes e o depois, o contraste, né? O entendimento correto. Olharmos e entendermos se há algum vestígio ainda, né? Dessa atitude de um homem religioso, né? De um homem que não conhece a Cristo como deveria, a ponto de atribuir o seu merecimento, atribuir o seu mérito próprio para um requisito para alcançar a salvação, para agradar ao Senhor. E vamos olhar para nós mesmos, irmãos, olhar e ter essa certeza, essa convicção. E caso isso exista ainda em nós, que possamos eliminar isso de nós. E também, irmãos, é importante olhar para nós mesmos, mas olhar da maneira correta, irmãos, porque muitas das vezes nós olhamos para nós mesmos e nós não temos a visão correta a respeito de nós mesmos. Nós nos vemos da maneira errada do que nós somos de fato. Nós nos julgamos de uma maneira, mas somos outra coisa totalmente diferente. Então olhe para você, meus irmãos. Olhe para você, irmão. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua atitude, né? Não se detenha a olhar para você de uma maneira, de certa forma, até egoísta, né?
Mas tenha a humildade de olhar para você, de reconhecer, e peça a Deus, meus irmãos, peça a Deus, meu irmão, peça a Deus que sonde ao seu coração. Sonde o seu coração. Veja onde você está errado. Veja de qual forma você tem permitido que a sua justiça sobressaia, né? Que a sua justiça esteja acima da justiça de Deus. A que ponto você está fazendo isso? Ainda que seja algo muito pequeno, mas olhe para você. Caso você não tenha a capacidade de fazer isso, peça a Deus que sonde o seu coração. E uma vez tendo sondado, peça a Deus que mude o seu coração de fato. Que nós possamos fazer isso. Que nossos corações, né, venham estar voltados para Deus. Venham ter um entendimento do que é que agrada ao Senhor. Do que agrada a Ele. Né? Meritocracia, através da meritocracia nós não alcançaremos a salvação. As nossas obras não são o bastante. As nossas obras apenas são consequência de uma vida, né, de obediência a Deus. Certamente nós teremos obras, mas não serão essas obras que nos levarão à salvação, que nos leva à salvação. O que nos leva à salvação é a justiça de Deus, né? Foi Ele que tornou possível o que para o homem é impossível. Então, meu irmão, reconheça isso e não permita que não esteja nenhum vestígio disso na sua vida, tá bom? Para o seu crescimento, né? Para o seu amadurecimento e também para que você edifique vidas com seu exemplo, né? Não na mesma proporção que o apóstolo Paulo, nós estamos um pouquinho distante dele, né? Muito distante, mas naquilo que está ao nosso alcance, que possamos edificar vidas, né? E possamos ser exemplos para muitos. Amém, meus queridos? Até a próxima. Um abraço.